Perdi no day trade. E agora? Essa é a pergunta que muitos traders se fazem após uma sequência de perdas. O medo de perder dinheiro no day trade pode ser paralisante, mas nesse vídeo você vai descobrir como superar esse medo e operar com um pouquinho mais de confiança. Vamos compartilhar 5 passos práticos para controlar suas emoções, gerenciar o risco e construir um plano consistente. Então, se você quer aprender como controlar o medo de perder dinheiro no day trade e lidar com esse impacto emocional das perdas, continue assistindo. Mas vamos por partes. Primeiro, você sabe analisar? Análise técnica é simples e a gente acaba confundindo simples com fácil. Saber a técnica é essencial se você está naquele comecinho, ainda aprendendo o que deve ser feito e como deve ser feito. Pausa esse vídeo, deixa seu like e dá uma olhadinha nessa playlist completa com tudo que você precisa saber sobre análise técnica. Agora, se você já passou da fase de estudar a técnica, já sabe identificar os padrões e mesmo assim continua com aquele medo de apertar o botão, tá na hora de você pegar uma caneta e um papel e anotar a seguinte frase, a primeira desse vídeo. Analisar é diferente de operar. Vamos traduzir essa frase com a minha experiência. Eu sabia todos os padrões de candles. Eu sabia todas as figuras gráficas. Traçava suporte e resistência. O preço chegava na resistência, formava uma estrela cadente linda, de livro. Eu não apertava o botão. Aí ela ia no alvo. Tudo bem, deixava passar, respirava, formava outra estrela cadente. E aí eu ria, né? Agora nós estamos lá, entrava. E aí acontecia aquele primeiro sinalzinho de calor. Sabe quando o preço vai contra? Já tava eu no chart trading ali, ó, zerar posição. Porque eu não aguentava segurar. E adivinha? Depois que eu zerava a posição, o que acontecia, gente? Ia no alvo. E o que acontecia comigo? Ficava no loss. Ou seja, eu perdia porque eu tinha medo. E esse é um dos principais impactos, a paralisação. Se você está passando por isso, de novo, pega aquela caneta e aquele papel do começo e anota embaixo da frase anterior. Não é porque você sabe que você tem que operar. Esse foi o chacoalhão que eu precisava ouvir e que mudou os meus resultados no day trade. Então, eu dei um passo para trás, voltei para a conta demo, para simulação, e eu fiz 2 colunas, o que eu sei fazer e o que eu gosto de operar. Pronto. Por exemplo, suporte e resistência. Sei que existe, sei da importância, sei traçar, só que eu não me sinto confortável. Eu não consigo deixar uma ordem ali porque é uma resistência, ou uma ordem lá de compra porque é um suporte. Ou seja, sei, mas não opero. Pronto. Já sei que suporte e resistência é importante, serve, mas não faz parte do meu operacional. E dessa maneira que eu encontrei como eu gosto, como eu faço bem, que é totalmente diferente do analista que eu acompanhava na época, que é diferente do amigo que operava junto comigo naquela época. E a consequência disso foi que eu comecei a ter competência no day trade. Conhecimento eu já tinha, mas eu confundia conhecimento com competência. Segunda dica desse vídeo, tenha um plano. A competência vem quando você tem e segue um plano. Então pega aqui, pega de novo, caneta e papel na mão, galera. Escreve embaixo. Meu plano é só meu, não é igual ao de mais ninguém. Nesse plano, o que você precisa detalhar? O que você opera, ou seja, qual ativo, quando, como, qual o risco da operação, qual a condução da operação quando ela for a favor, qual o seu capital para o day trade, que é diferente do seu capital total, qual o seu tamanho de mão, quando que você vai aumentar e quando que você vai diminuir a mão. Percebe que além da análise técnica, eu coloquei alguns pontos de gerenciamento de risco. Por quê? Porque a partir do momento que você define um limite de perda, por dia, por exemplo, ou por operações, por mês, você consegue se autotranquilizar de que está dentro do plano. Se der errado, se você tomou aquele risco e a operação realmente for contra, tá tudo bem, não vai quebrar. Você não vai perder mais do que você pode.
Ou seja, se der loss, já estava dentro do planejado. E se der certo, tá tudo certo também. É o retorno que você queria, não é? Então, tem um modelo de gerenciamento de risco definido nessa etapa também. Terceira dica, conheça o seu operacional. Bom, a partir do momento que eu achei o meu operacional, montei meu plano, começou a pegar de novo. Mas aí eu aprendi um segredo que eu precisava. Eu tô te prendendo nesse vídeo com o tal do segredo, né? Não foi fácil aceitar ele não, tá? E muito menos validar esse segredinho. Sabe o que acontece, gente? O meu operacional erra mais do que acerta. Eu fico com uma taxa de acerto ali entre 50% e 60%, alguns meses até 40%. E, gente, não é fácil, né? Aceitar que eu erro mais da metade. Ou metade das operações, né? Difícil aceitar isso. E aí, o que aconteceu comigo? Medo de clicar, hesitava. Aparecia a operação. O que eu penso? Que eu posso perder de novo. E aí eu não apertava o botão de novo. Daí vem o medo. Por quê? Erro. A libertação, sabe o que? Quando que acontece? Quando vem o gain. Porque aí eu aceito que errei, mas quando eu acertar, vale a pena por todos os erros. Então a próxima frase a ser anotada é: se permita operar por um mês sem hesitar, com disciplina e olhe o resultado final. Analise o seu resultado final. Tem que entender o resultado como um todo. Muita gente fala, ai, pô, eu admiro quão tranquila você é nas operações. Seja quando tá no calor ou quando tá a favor. Ô, gente, eu já falei aqui nesse vídeo que não era assim, né? Você acha que no começo eu também sofria, suava, mão tremendo. Acontece que eu aprendi a entender o meu operacional. E que não adianta eu zerar antes da hora. Eu aprendi a facilitar a minha tomada de decisão, facilitar a execução e saber o que eu espero de cada entrada que eu faço. No day trade a gente não tem muito tempo para tomar a decisão. Ou a gente já está na operação ou a gente não está na operação. Segundos. Se eu tiver clareza do que eu devo fazer e que no final do mês a conta fecha, vai te dar tranquilidade para você apertar o botão. E aí você confia na sua estratégia porque você validou. O mercado te mostrou que ela é vencedora no longo prazo, então não tem por que não acreditar. Ou seja, conhecer seu operacional é a chave para que você consiga construir a confiança. E quando a gente junta competência, que a gente já falou lá atrás como fazer, e confiança, a gente consegue começar a inibir o medo de perder, porque a gente sabe que está tudo sob controle. Perceba, a gente inibe o medo, mas ele não some totalmente não, ele não desaparece. A gente aprende a lidar com ele. A gente hesita ainda, mas é cada vez menos. Até hoje eu hesito. Até hoje eu tenho aquela vozinha aqui no meu ombro sussurrando, mas e se der errado? Você vai mesmo? Só que a gente aprende a lidar com ele e fala, cala a boca, sai daqui. A gente ignora. Não deu certo? Sai da frente da tela, vai reequilibrar sua cabeça, seu psicológico. E aí sim, você volta com a cabeça tranquila. Ou seja, é aquele impacto emocional das perdas no trading. Ele existe, é real, só que dá para ser administrado e precisa ser administrado. Então, resumindo aqui, competência e confiança diminui o medo de perder. Ou seja, diminui o medo de apertar o botão. O medo de perdas no day trade nunca desaparece completamente, mas a gente aprende a controlá-lo. Não dá para ignorar o controle emocional, ele é essencial. Quarta dica, aceite o risco como preço de entrada. O risco existe em tudo na nossa vida, gente. Viver é risco, dirigir é um risco. Ai, pô, mas eu dirijo com cuidado, eu também. É nossa obrigação dirigir direito, né? Mas eu não controlo o cara que passa milhão do meu lado, que fecha todo mundo que tá ao meu redor. E se ele perde o controle e bate no meu carro? Eu tô fazendo minha parte, ele não. Ou seja, eu consigo controlar o que está ao meu alcance. No mercado é exatamente a mesma coisa. A gente consegue minimizar o risco fazendo o que está sob o nosso controle. Então, no caso do mercado, cuidar do meu capital é o que eu consigo fazer para controlar. Eu não consigo controlar se vai subir, se vai cair, se vai ficar de lado.
mas eu consigo controlar o quanto eu vou pôr em risco e quando que eu devo parar de operar. A gente pode até rezar, galera, a gente pode fazer o torcer, pode tentar de tudo, a gente não movimenta o preço. A única coisa que a gente controla é o nosso capital e isso é importantíssimo para que você dure, para que você sobreviva nessa área. E nossa quinta dica é: erros acontecem e acontecerão. Para finalizar esse vídeo, galera, anota aí, última dica, hein? Traders avançados erram, traders iniciantes erram. O que faz a diferença é a sua atitude depois do erro. A gente não tem que procurar recuperar as perdas. Não é assim que funciona. A gente não tem que fazer só mais uma porque agora vai. Pelo amor de Deus, gente, não tem agora vai. Falou agora vai, é o sinal que você precisa para levantar da mesa e não operar mais. Você tem que fazer o certo. Aquilo que você pré-determinou no plano. Lembrar do plano sempre, seguir o plano. Arrisca. Para mim, a objetividade de tudo isso que falamos nesse vídeo todo vai te ajudar a lidar com o medo de perder e mudar seus resultados finais. Espero que tenha gostado desse vídeo e eu quero saber, te ajudamos a dominar esse medo de perder no day trade? Não se esqueça das dicas principais. Conheça seu operacional, crie um plano sólido, aceite o risco, controle suas emoções e entenda o impacto emocional das perdas no trading. É tão importante quanto dominar a análise técnica. Quer se aprofundar ainda mais e aprender um pouco mais de como melhorar seus resultados no day trade? Acesse o Manual do Trade da Clear, online, gratuito, para traders iniciantes e avançados. O link está aqui na descrição do vídeo. Deixa seu like, inscreva-se no canal, compartilha, comenta aqui suas dúvidas e sugestões.